Olá, nós somos do grupo 3 e hoje vamos falar sobre secagem e desidratação dos resíduos sólidos. Segundo a Política Nacional de resíduos sólidos é todo material, substância, objeto ou um bem descartado resultante de atividades humanas em sociedade. O descarte desse resíduo não significa que ele não tenha mais valor, mas sim que ele não é mais necessário para quem o descartou. É importante lembrar que resíduos são diferentes de rejeito. Rejeito, ele significa que não tem a possibilidade econômica para poder fazer um tratamento de recuperação. Por isso, devem receber uma disposição final ambientalmente adequada. Bom, agora vamos abordar o tema sobre desidratação de resíduos sólidos, né? E para essa parte nós teremos os tópicos de desidratação, o que é a desidratação de resíduos sólidos, né? A cinética de desidratação e as metodologias de desidratação, onde se enquadram a metodologia de ar quente, infravermelho, micro-ondas e liofilização. Bom, agora falando um pouco sobre a desidratação de resíduos sólidos, né? Nós temos, que a desidratação ou secagem, ela é, uma das mais antigas e usuais operações unitárias encontradas em processos industriais. Em geral, ela consiste em um processo térmico, para retirar a água e voláteis de um certo material. Quando um sólido úmido é submetido à secagem térmica, existem dois processos que ocorrem simultaneamente, a transferência de energia e a transferência de massa. Nessa parte, a transferência de energia, que no caso é o calor, ocorre a partir do ambiente dependendo das condições externas, como temperatura, umidade do ar, fluxo e direção do ar e a área de exposição do sólido, o que constitui a forma física, e pressão. Já a transferência de massa, que é umidade, nós estamos falando, pode ocorrer na superfície, bem como no interior da superfície do material. Como subsequente evaporação, subsequente evaporação, devido ao primeiro processo. O movimento interno da umidade do material é função da natureza física do sólido, e sua temperatura e contendo umidade. No entanto, existe uma única relação teórica que possibilita essas generalizações para o tratamento de secagem. Isso porque os materiais são muito diferentes, devido à sua composição, estrutura e dimensões. Alguns materiais que são açucarados, o que faz, como eles são açucarados, e faz com que eles se formem uma crosta durante o processo, que diminui a velocidade de secagem. Já outros podem ter sua superfície afetada pela desidratação, a qual provoca o encolhimento e pode causar fissuras durante o processo. Ainda há materiais que possuem substâncias termossensíveis, que devem ser tratados em condições controladas de temperatura e luminosidade, dentre outros vários exemplos. A desidratação, para ela ser bem realizada, quando ela é bem realizada, ela evita a deteriorização do produto, pela ação da umidade, e torna o material mais manejável, reduz o custo do transporte e atende às exigências de consumo e favorece um aumento de vida útil do produto, que pode ser armazenado a temperatura ambiente, desde que adequadamente condicionado. Permite ainda o aproveitamento dos materiais considerados resíduos de processamento, os quais possuem elevado potencial alimentício. No entanto, quanto menores as perdas nutricionais, mais onerosos são os processos de desidratação, evidenciando a necessidade de mais estudos e de novos equipamentos e a otimização de já existentes. No que diz respeito à desidratação do processamento de frutos ou de resíduos, essa técnica mostra-se bastante promissora, pois torna possível o aproveitamento e, consequentemente, a redução do descarte inadequado desses materiais no ambiente. Contudo, para viabilizar esses processos, são necessários estudos detalhados para se obter técnicas que garantam a retenção de compostos bioativos e a homogeneidade do produto, baixo custo de operação e uma capacidade de processamento que atenda o volume de material gerado pelas indústrias. Bom, agora falando um pouco da cinética de desidratação, dos resíduos, ela consiste no estudo, do comportamento da retirada de umidade do material, de acordo com os mais variados métodos de desidratação pelos quais o mesmo é submetido. Estudos de cinética possibilitam estabelecer equações das umidades ou mesmo dos adimensionais de umidade, em função do tempo para os diferentes períodos de secagem.
Para esse equacionamento geral, utilizamos métodos matemáticos. No caso, podemos citar três: os empíricos, os semi-empíricos e os teóricos. Os modelos empíricos apresentam como vantagem em relação aos modelos teóricos, com um bom ajuste dos dados e uma completa flexibilidade da abordagem, mas apresentam como desvantagem o fato de não apresentar credibilidade fora da faixa medida, não se basear em princípios físicos fundamentais e ser utilizados apenas em problemas bem particulares. Os modelos semi-empíricos apresentam como vantagem sobre os modelos empíricos o fato de ser mais fundamentados em teoria, sendo que a dependência que a secagem apresenta pela temperatura, pressão e umidade relativa pode ser incorporada nas equações como desvantagem, nas equações, né? Como desvantagem disso tudo, apresentam simplificações teóricas às quais são submetidos. Já os teóricos, né, apresentam como vantagem o fato de serem mais próximos dos princípios teóricos que os modelos empíricos e semi-empíricos, de terem mais credibilidade para a extrapolação e de terem melhor reconhecimento das inter-relações entre as variáveis. Porém, apresentam como desvantagem uma matemática mais complexa, em um maior tempo de desenvolvimento, além de uma possível presença de parâmetros desconhecidos. Nesse caso, né, cabe ressaltar que cada método de desidratação pode apresentar estágios diferentes de remoção de umidade, de acordo com a técnica desenvolvida. Nos tópicos a seguir, que nós vamos mostrar, né, são detalhados algumas metodologias de desidratação utilizadas neste trabalho, seus estágios, cinética e o potencial de sua aplicação no resíduo de processamento no caso de resíduos sólidos. Bom, agora entrando em si os métodos de desidratação, né, nós temos o método de ar quente. Esse método, né, de ar quente, ele é um dos mais antigos processos de conservação de materiais e consiste na exposição do material a ser seco a um fluxo contínuo de ar aquecido que permite que a água evapore, reduzindo a umidade do material. O principal fenômeno de transferência de calor ligado a esse processo é a convecção. Por isso também é denominado de secagem convectiva. Nesse caso, né, secagem convectiva, e envolve o transporte de massa de energia simultâneos. A desidratação por ar quente pode estender a vida útil de um produto em até 1 ano, mas a qualidade do produto final é fortemente dependente das condições operacionais. O mecanismo de funcionamento é simples, né? Uma vez que o material ele é colocado em contato com o ar quente, ocorre a transferência de calor para o produto sob efeito da diferença de temperatura entre eles, simultaneamente. A diferença de pressão parcial de vapor da água existente no ar e a superfície do produto determina uma transferência de massa para o ar, que se faz na forma de vapor de água. Uma parte do calor que chega ao produto é utilizada para vaporizar essa água. Dessa forma, tem-se 2 processos envolvidos: a transferência de água para a superfície do material, que está sendo seco, e a remoção de vapor de água dessa superfície. As transferências simultâneas, né, de caso de água e de massa, que ocorrem na secagem do ar por ar quente, são divididas em 3 estágios. No primeiro é chamado de período de indução, né, ou estabilização, onde o produto, geralmente mais frio do que o ar, a pressão parcial de vapor de água na superfície do produto é baixa. Por consequência disso, né, a transferência de massa e a velocidade de secagem são baixas. O calor chegando em excesso acarreta uma elevação da temperatura do produto, ocorrendo um aumento da pressão de vapor e da velocidade de secagem. Este fenômeno continua até a transferência de calor compensa exatamente a transferência de massa. Se a temperatura do ar for inferior àquela do produto, essa diminuirá até atingir o equilíbrio. A duração desse período muitas vezes é insignificante em relação ao tempo total de secagem. No segundo estágio, né, nós temos o período de taxa constante de secagem. Durante esse período, a água presente em grande quantidade evapora como água livre. A pressão de vapor da água na superfície é constante, igual à pressão de vapor da água pura à temperatura do produto. A temperatura do produto, por sua vez, também é constante e é igual à temperatura do bulbo úmido. A velocidade de secagem é, portanto, constante. Esse período continua enquanto a migração da água no interior da superfície do produto seja suficiente, né, para acompanhar a perda de evaporação de água na superfície. No terceiro estágio, tem o período de taxa crescente de secagem. No momento em que a água começa a ser deficiente na superfície, a velocidade de secagem tende a diminuir. Nesse período, a troca de calor também é mais compensada, então a temperatura do produto tende a aumentar.
O fator limitante, né, passa a ser a migração de água no interior da superfície. No fim deste período, o produto estará em equilíbrio com o ar, não sendo possível mais a retirada de umidade. 4 principais fatores podem afetar a taxa e o tempo total de secagem neste método. As propriedades físicas do material, né, especificadamente o tamanho e geometria das partículas, o arranjo geométrico do material em relação ao ar, que o atravessa, disposto em tubos, camadas, bandejas, e propriedades físicas do ar, né, temperatura, umidade, velocidade, e as características do projeto do equipamento de secagem. O tipo de secador, no caso, né? A escolha de um método de passagem para determinado alimento é determinada pelas características finais do produto que se deseja obter, matéria-prima e economia. Atualmente, a maioria das frutas e vegetais... Não, vamos falar agora de leito fixo. Leito fixo, né, no caso, é um processo no qual o leito de partículas, onde é colocado o material secado, permanece estático e o ar quente percorre o leito fixo com calor para a fase sólida e retirada de água. Essa camada pode ser definida como camada fina ou camada delgada. A espessura, no caso, né, dependendo da sua altura e a quantidade de material. O estudo de secagem de leito fixo por camada fina ou delgada é bastante interessante, pois possibilita um estudo da influência das variáveis do processo sobre a transferência de massa e energia, uma vez que o amplo controle das condições operacionais, sendo possível diferenciar os efeitos da temperatura, umidade e velocidade superficial do ar sobre o material, que será secado. Além disso, tal metodologia permite um estudo cinético mais eficiente, já que sua secagem é mais homogênea e pode ser utilizada como base nos projetos que utilizam camada espessa, já que representa uma unidade de volume da mesma. Bom, agora passando para a metodologia de desidratação por infravermelhos, nós temos o infravermelho, né? Ele é uma radiação eletromagnética cujo comprimento de onda é maior do que a luz visível, sendo por consequência invisível aos seres humanos. Tal radiação é liberada de todos os corpos que emitem calor e recebe esse nome por possuir a frequência imediatamente menor do que a cor vermelha no espectro de cores. Sua descoberta, né, se ocorreu no ano de 1880, quando o astrônomo inglês William Herschel estava fazendo estudos relacionados à capacidade de cada cor em produzir calor. Herschel verificou que a cor vermelha apresentava mais calor, mais próxima, mesmo havendo uma radiação sem luz, que conseguia atingir temperaturas maiores que o vermelho. O comprimento de onda do vermelho possui tamanho aproximado de 700 a 750 nanômetros a 1 nanômetro, e atualmente tal radiação tem sido utilizada como mecanismo de transferência de informações em aparelhos eletrônicos, como controles remotos, sensores, medicina e tratamentos estéticos e musculares, em processo de aquecimento e secagem de diversos materiais. A transferência de calor, né, durante a secagem dos alimentos por infravermelho difere substancialmente em relação à desidratação por ar quente. Neste caso, para materiais úmidos, as temperaturas mais altas ocorrem nas camadas próximas às superfícies irradiadas, que são função do coeficiente de transferência. Quanto menor esse coeficiente, maiores as distâncias na superfície na qual o máximo de temperatura pode ocorrer. Devido a isso, né, o calor gerado na superfície é conduzido na direção do centro do corpo, tão bem quanto sua superfície. Já o calor da superfície é transferido para o ar circundante por convecção. Ao mesmo tempo, o transporte de massa na forma de fluxo de água ocorre o tempo todo no centro do material para a sua superfície. Como consequência disso, na superfície do material teremos fluxos concorrentes da mesma massa, enquanto nas camadas mais profundas, tais fluxos serão contracorrentes. Tem sido observado que a taxa de secagem de alimentos que passam por aquecimento infravermelho é mais alta quando comparada a métodos convencionais, por ar quente, e aumenta com o aumento da energia fornecida pelo emissor de infravermelho. Em relação às vantagens, ela apresenta sobre o aquecimento por ar quente, uma vez que o material é aquecido intensamente, reduzindo o gradiente de temperatura do material em um curto período de tempo, e portanto, tornando o consumo de energia relativamente menor. Assim, obtém-se pontos positivos ao seu uso, como decréscimo do tempo de hidratação, alta eficiência energética, uniformidade de temperatura do produto enquanto ela seca, e baixa ou quase nenhuma necessidade de um fluxo de ar atravessando o material. Ela também é vantajosa, pois ela pode ser combinada com outros métodos de secagem, sendo que a combinação de infravermelho com secagem por ar quente tem sido reportada como uma técnica bastante promissora. Cabe ressaltar que o aquecimento por infravermelho
pode ser mais uniforme, pode resultar em melhores características de qualidade do que outros métodos, apesar de alguns trabalhos indicarem que possam ocorrer mudanças nas características físicas, químicas e funcionais dos materiais. Mesmo todas as vantagens, a aplicação de infravermelho no processamento é bastante escassa. Ela é usada, como nos casos dessa desvantagem, né, ela é principalmente para aquecimento e cozimento de soja, cereais, sementes e produtos pré-prontos, carnes e frutas e seus resíduos. Secagem em túnel com infravermelho são utilizadas para a secagem de algas, vegetais, macarrão e peixe e seus resíduos. A secagem infravermelha também encontrou aplicação em análise de alimentos para se medir o conteúdo da umidade. Já seu uso em desidratação de frutas e seus resíduos pode ser citado na literatura em trabalhos mais utilizados de castanha de caju, neste caso, e dentre outros, e com resultados bem satisfatórios. Bom, agora para o próximo método de hidratação, né, vamos falar sobre micro-ondas. Assim como o infravermelho, o micro-ondas é uma radiação eletromagnética de alto comprimento de onda, né, invisível aos olhos dos seres humanos. Seu comprimento de onda está compreendido no intervalo de 1 mm a 1 metro, né, 1 milímetro a 1 metro. E sua frequência varia entre 300 MHz e 300 GHz. As aplicações práticas de micro-ondas começaram durante a Segunda Guerra Mundial, e os primeiros fornos micro-ondas domésticos foram inventados pouco tempo depois, em 1947, pelo engenheiro americano Percy Speicher. Nos últimos anos, a presença de forno micro-ondas se tornou praticamente essencial na maioria das cozinhas, e os rápidos tempos de cozimento e a maior economia de energia quando comparados a métodos convencionais de preparo de alimentos são seus benefícios primários. Embora o uso de micro-ondas para cozimento de alimentos seja bastante difundido e a aplicação dessa tecnologia para processamento de materiais é relativamente recente. O micro-ondas tem a habilidade de penetrar os materiais e aquecê-los voluntariamente, ou seja, em toda a sua extensão. Isso acontece devido à desidratação de campos elétricos gerados em suas moléculas de água presentes no material. Dessa forma, o aquecimento e posterior desidratação por micro-ondas serão causados pela habilidade dos materiais em absorver essa radiação e convertê-la em calor. O princípio de aquecimento do alimento dessa metodologia ocorre devido aos mecanismos dispolares iônicos. A presença de umidade causa aquecimento de elétrico e devido à natureza dipolar da água. Quando uma oscilação do campo elétrico na forma de micro-ondas incide nas moléculas de água, as moléculas polarizadas tentam se realinhar em direção ao campo elétrico. Devido a essa alta frequência desse campo, esse realinhamento ocorre milhões de vezes por segundo e causa fricção interna das moléculas, resultando no aquecimento ao longo do volume material. Em geral, o processo de desidratação por micro-ondas pode ser dividido em 3 estágios. No primeiro, tem seu período de aquecimento, no qual a energia de micro-ondas é convertida em energia térmica. Uma vez que a pressão de vapor de água do material é maior no ambiente, o material começa a perder umidade e as taxas relativamente baixas. No segundo estágio, ocorre o período de secagem, ou desidratação rápida, durante o qual um perfil de temperatura estável é estabelecido. E a energia térmica convertida na radiação de micro-ondas é usada para vaporização da umidade. No terceiro estágio, tem-se a redução da taxa de secagem, que ocorre quando a umidade do local, no material, é reduzida para um ponto no qual a energia necessária para sua vaporização é menor, que é a energia térmica convertida nas micro-ondas. A temperatura local, assim, pode elevar-se acima da temperatura de ebulição da água. Dessa forma, mesmo que a conversão de energia de micro-ondas de calor se reduza, a temperatura do alinhamento ainda pode continuar e aumentar, resultando no superaquecimento ou carbonização. A habilidade de um material em converter energia de micro-ondas em calor pode ser compreendida pelo conhecimento de suas propriedades dielétricas. Tais propriedades são principalmente impactadas pela composição química do material, mas também pode ser por características físicas como o tamanho da partícula, estrutura e densidade. Propriedades dielétricas de alimentos e resíduos dependem principalmente do seu conteúdo de água. A desidratação por esse método ela é rápida, mais uniforme e energeticamente eficiente quando comparado ao sistema convencional por ar quente. Neste caso, a remoção de umidade é acelerada e a transferência de calor para o sólido é retardada significativamente devido à ausência de convecção. Além disso, o uso de micro-ondas pode impactar em sabor e aspectos nutricionais de alimentos e resíduos, em menor escala quando comparado a métodos convencionais. Dentre as desvantagens da desidratação por micro-ondas, pode citar-se que tal metodologia é mais conhecida por resultar em produtos de baixa qualidade se não for corretamente aplicada.
Isso ocorre, né, devido ao fato de que, mesmo o aquecimento sendo volumétrico, pode haver a ocorrência de uma não uniformidade de distribuição de temperatura, fazendo com que algumas regiões do material recebam calor muito mais rapidamente em comparação às outras, gerando diferenças no aquecimento. Dentre os parâmetros que podem afetar essa não uniformidade, tem-se a profundidade da penetração, o fluxo de micro-ondas, duração do aquecimento, o tamanho da forma do material a ser desidratado. O uso de micro-ondas em indústrias alimentícias inclui, nesse caso, o descongelamento, né, os processos, desidratação, cozimento, branqueamento, pasteurização, esterilização, têmpera e dentre outros. Bom, agora para o último método de desidratação, nós temos, né, a liofilização, que era uma técnica de desidratação que consiste na retirada de umidade contida no material através do congelamento da parte líquida e posterior sublimação do gelo. Por trabalhar com baixas temperaturas e geralmente sob vácuo, esse processo é recomendado para materiais termossensíveis, materiais biológicos, farmacêuticos, alimentos e produtos químicos, gerando produtos de qualidade superior quando comparados a outras técnicas de desidratação. Não se sabe ao certo a data nem o local de surgimento da liofilização. Adams, um pesquisador, sugeriu que a técnica surgiu na preservação de peixes pelos esquimós utilizando ventos de árticos secos. Em 1933, o laboratório Ferdorf, da Universidade da Pensilvânia, preparou os primeiros produtos liofilizados utilizando em clínica. Seu uso também foi relatado na Segunda Guerra Mundial, para a preservação de sangue e tecidos. Mas a liofilização só foi despertar o interesse nas indústrias após seu uso na NASA, na alimentação dos astronautas em missões espaciais, já que o processo pode trazer vantagens na qualidade, estocagem e transporte de alimentos. O processo de liofilização necessita de pressões muito baixas ou de um alto vácuo para produzir uma taxa de remoção de umidade eficiente. O material precisa ser congelado a temperaturas menores a 0 graus Celsius para manter a água no estado sólido. A grande parte da liofilização ocorre a temperaturas menores que menos 10 graus Celsius e pressão absoluta de 2 milímetros de mercúrio ou menos. Em geral, né, a liofilização são divididas em 3 estágios. Congelamento, né, que no caso do congelamento o material é submetido a baixas temperaturas, que garante que ele estará todo congelado. É um estágio de alta importância, né, pois ele determina o desempenho global do processo de liofilização. Neste processo haverá o congelamento da água e a formação congelamento da água e a formação de cristais de gelo, que irão determinar a eficiência de transferência de massa e retirada de umidade, dependendo do seu tamanho, formato e homogeneidade. Se os cristais de gelo, né, forem pequenos e descontínuos, a transferência se torna limitada, já que os cristais forem maiores e homogêneos. As taxas de transferência são maiores e o material pode ser liofilizado mais rapidamente. Dessa forma, o método de velocidade de congelamento se torna bastante impactante. Em geral, baixas taxas de congelamento, como as observadas em freezers convencionais, originam cristais de gelo maiores. Já a criogenia, utilizando nitrogênio líquido, vapor de nitrogênio ou dióxido de carbono, gera taxas de congelamento muito maiores, produzindo cristais menores. Como o material previamente congelado, né, inicia-se então o processo de liofilização propriamente dito, dividido em 2 etapas. O primeiro estágio, secagem do solvente congelado e removido por sublimação, o que requer que a pressão do sistema seja menor, ou próxima à pressão de vapor de equilíbrio de água congelada. Quando as moléculas de água sublimam, o vapor de água formado carrega uma quantidade significativa de calor latente de sublimação, cerca de 2.840 kJ por quilo de gelo, e assim temperaturas do produto estão sendo liofilizado e mantém reduzida. A pressão corre no sentido da superfície para o interior do material, formando uma camada desidratada, onde o vapor de água é removido. Cerca de 65 a 90% da água presente no material é removida nessa etapa. No segundo estágio de secagem, temos a dissorção, que consiste na retirada de água remanescente não congelada, que ainda está dissolvida física ou quimicamente à estrutura interna do material. Como essa água está livre, tal etapa ocorre em velocidade menor de sublimação. Esta etapa deve acontecer até que a umidade residual seja tão pequena quanto que o material necessite para manter sua estabilidade e qualidade ao longo do tempo. Em casos de materiais bioquímicos, a umidade deve estar entre 0,1 a 1% e para alimentos de 2 a 10%.
Dentre as vantagens da liofilização sobre processos convencionais, pode citar a preservação das propriedades químicas e físicas do material após a desidratação, pois suas condições operacionais não propiciam a degradação oxidativa, a desnaturalização proteica, a perda de compostos voláteis, sabor e aroma, e a degradação de compostos termossensíveis, como as vitaminas, além de ocorrer um encolhimento mínimo do material e a ausência de migração de sólidos solúveis na superfície. Dessa forma, a liofilização apresenta como uma técnica promissora, principalmente no mercado de alimentos processados. A secagem nos resíduos sólidos é uma operação de transferência de calor e massa que envolve a remoção de umidade ou outro solvente de um resíduo sólido e faz parte de soluções específicas para gerar valor aos resíduos sólidos industriais, promovendo a preservação ambiental. Faz parte de um conjunto de métodos, do tratamento térmico e engloba operações e uso de tecnologias apropriadas aplicáveis aos resíduos desde sua produção até o destino final, com o objetivo de mitigar o impacto negativo sobre a saúde humana e o meio ambiente e transformá-los em um fator de geração de renda como a produção de matéria-prima secundária. A secagem, ela faz parte do tratamento térmico, onde os resíduos recebem uma grande quantidade de energia em forma de calor a uma temperatura mínima que varia de acordo com a tecnologia aplicada, tendo como resultado uma mudança nas suas características, como, por exemplo, a redução de volume, devido a diversos processos físicos-químicos que acontecem durante o processo. Os sistemas de secagem térmica podem ser classificados em dois grandes tipos, que são secadores de contato direto e secadores de contato indireto. Os secadores de contato direto são aqueles em que o material fica diretamente em contato com o ar aquecido, como, por exemplo, secadores flash, tambor, rotativo, spray, leito fluidizado, entre outros. Já o secador de contato indireto, eles necessitam de uma placa trocadora de calor, a qual irá intermediar o calor do ar aquecido para o material, como, por exemplo, secadores a remo, secadores de disco, entre outros. Mas também nós temos os secadores mistos, que utilizam uma combinação de transferência de calor direto e indireto. Agora, mostrando um exemplo de secador direto, temos aqui um secador tipo rotativo, que é composto por uma casca cilíndrica rotativa ligeiramente inclinada com um rolamento. Agora temos um exemplo de secador misto, que é o secador de leito fluidizado, que é onde o calor é fornecido tanto através da injeção de ar quente à fluidificação, quanto pelo aquecimento das superfícies, o que acaba por fornecer o calor necessário para a secagem. E é uma técnica muito atraente quanto à eficiência de secagem. Legislações. Bom, no Brasil, existe uma série de textos normativos nas esferas federal, estadual e municipal, que evidenciam uma enorme preocupação com o meio ambiente e, especificadamente, com o manejo dos resíduos sólidos urbanos. Bom, a lei que regula a política nacional de resíduos sólidos no país é a lei de número 12.305, de 2 de agosto de 2010. Essa lei ela inicia tratando das responsabilidades, tanto pública quanto privada, no tratamento de resíduos sólidos, considerando as tendências de mercado, ou seja, a forma que os outros países e entes federados tratam seus resíduos, que nortearão os próximos planos nacionais de resíduos sólidos. E no segundo título dessa lei é dito sobre prevenção, precaução, desenvolvimento sustentável, respeito às diversidades locais e outras formas de controle. Também são apresentadas ferramentas como educação, monitoramento e fiscalização ambiental, sanitária e agropecuária. Aqui nós fizemos o levantamento de deliberações, portarias e resoluções a nível de conhecimento, onde eu irei evidenciar e dizer para que serve cada item. Primeiro nós temos a portaria do Ministério do Interior, número 53, de 12 de 3 de 79. Esse ministério ele foi criado em 25 de fevereiro de 1967 no governo do presidente Castelo Branco, que mais tarde ele foi convertido,
na Lei 8.029, de 12 de abril de 1990. E no dia 15 de março de 90 também foi extinto esse ministério pela medida provisória número 151. E essa portaria, ela estabeleceu normas aos projetos específicos de tratamento e disposição de resíduos sólidos, bem como a fiscalização de sua implementação, operação e manutenção. Temos também a resolução do CONAMA 5, de 8 de 93, que dispõe sobre o tratamento de resíduos gerados em estabelecimentos de saúde, portos, aeroportos e terminais rodoviários e ferroviários. Temos a deliberação do CONAMA 13, de 28 de 8 de 98, que aprova as diretrizes estratégicas para a disposição do lodo de ETE. Temos a portaria número 961, de 10 de 11 de 98, que regula os processos de autorização das operações de gestão de resíduos industriais, sólidos urbanos e outros tipos de resíduos. Também temos a resolução do CONAMA 283, de 7 de 12 de 2001, que dispõe sobre o tratamento e a destinação final de resíduos de serviço de saúde. A resolução do CONAMA 308, de 21 de 3 de 2002, que dispõe sobre o licenciamento ambiental dos sistemas de disposição dos resíduos sólidos urbanos gerados em municípios de pequeno porte. Temos a resolução do CONAMA 307, de 5 de julho de 2002, que estabelece diretrizes e critérios e procedimentos para a gestão de resíduos da construção civil. A resolução CONAMA 313, de 29 de 10 de 2002, que dispõe sobre o Inventário Nacional de Resíduos Sólidos Industriais. Temos a resolução CONAMA 358, de 29 de abril de 2005, que dispõe sobre o tratamento e a destinação final de resíduos dos serviços de saúde e da outras providências. Lei número 12.305, de 2 de agosto de 2010. Ela institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Essa lei ela está dividida em 4 partes: instrumentos, diretrizes aplicadas aos resíduos sólidos, plano de resíduos sólidos e o Plano Nacional de Resíduos Sólidos. E ainda ela é subdividida em planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos, plano de gerenciamento de resíduos sólidos, resíduos perigosos, instrumentos econômicos, proibições e disposições transitórias finais. Dentro dessa lei, lá no seu artigo 4, ela vai dizer que ela reúne um conjunto de princípios, objetivos, diretrizes, metas e ações adotadas pelo governo federal isoladamente ou em conjunto com os estados e municípios, com vista às gestões integradas e ao gerenciamento ambientalmente adequado aos resíduos sólidos. E no seu artigo 5º, a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, ela integra a Política Nacional do Meio Ambiente e ela vai se articular com a Política Nacional de Educação Ambiental. Bom, um dos objetivos principais da Política Nacional de Resíduos Sólidos são as não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, bem como a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, como também a adoção, desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias limpas como forma de minimizar os impactos ambientais. Essa lei também ela rege os diversos tratamentos que alteram as características físicas, químicas ou biológicas dos resíduos sólidos, com o objetivo de reduzir a quantidade de resíduos e tornar o resíduo adequado para a sua disposição no solo, como também recuperar materiais passíveis de reaproveitamento. Então, esses tratamentos eles podem ser físicos, como compactação, reciclagem, secagem, térmico, quando se envolve a incineração, e químico, quando ele envolve a compostagem e desidratação. Então, como já foi citado anteriormente, os resíduos sólidos são todos os materiais, substâncias descartadas, resultados de atividades humanas, como de área domiciliar, construção civil, indústrias. E esses materiais, se eles não forem descartados corretamente, eles podem ocasionar poluição, contaminação tanto do solo, da água, do ar. E toda essa sobra de algum determinado produto, como por exemplo embalagem, casca, ele pode ser utilizado por algum tipo de processo de reciclagem.
E essa destinação final, né, desses produtos da maneira correta ao aterro sanitário, onde nesse local existe revestimento de sólidos para poder se evitar a contaminação do solo e da água subterrânea, e também a coleta e o tratamento de gases e líquidos geradores da descomposição dos resíduos. O processo de desidratação é caracterizado pela remoção da água do material sólido através da filtração e outro processo de separação de sólido e líquido. Então, a desidratação e também a secagem, ela sendo bem feita, ela vai evitar a deteriorização do produto pela ação da umidade, tornar o material mais maleável e também reduzir o custo de transporte, né? Vai atender às exigências de consumo e favorecer o aumento da vida útil do produto, que pode ser armazenado a temperatura ambiente. E também nós temos que aplicar a legislação correta para a gente poder fazer todos os procedimentos do resíduo sólido.